Irmãos, a paz do Senhor para todos. Vamos ler um versículo que fala da crucificação de Jesus. Está no livro escrito por Lucas, no capítulo 23 de Lucas. E o versículo 33 a seguir, que trata da crucificação de Jesus. Diz assim: a epígrafe é a crucificação. Assim, quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram. E aos malfeitores, uma à direita e outra à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhe porque não sabem o que fazem. E restringindo repartindo as suas vestes, lançaram sorte. E o povo estava olhando. E também os príncipes zombavam dele, dizendo aos outros: salva a si mesmo, salva-se a si mesmo, se é o Cristo. Se é o Cristo escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: Tu és o rei dos judeus, salva a ti mesmo. Também por cima dele estava escrito um título, escrito em letras gregas, romanas e hebraica: Este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva a ti mesmo e a nós. Respondeu, porém, o outro e repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condição? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse-lhe a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Disse-lhe Jesus: Em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Disse-lhe Jesus: Em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Nós já falamos várias vezes que as pessoas, aqui a raça humana, ela é classificada por poderes socioeconômicos, social e daí por diante. O homem, ele é classificado se ele é bandido ou se ele não é, pelo crime que ele comete, pela infração que ele comete. Isso é que é. Só que diante de Deus, tanto faz aquele estuprador como aquele mentiroso. Diante de Deus a mentira é tão danosa quanto o adultério, quanto o assassinato, quanto tudo. Para Deus a raça humana está nivelada. Apesar de termos aqui, inclusive na Bahia, certos justiceiros em nome da lei, levantando a bandeira do Estado, um dia estarão diante de Deus e vão ver que a coisa não era como eles pensavam. Alguns se sentem quase semideuses, só que diante de Deus, meu filho, o maior pecado diante de Deus é negar o seu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário. Quando eu falo pecar, quando eu falo negar a Jesus, não é a expressão verbal negar. Não. Não é apenas aquela outra expressão, talvez, muito utilizada na escatologia bíblica, que é o apostatar da fé, que é quando as obras de alguém diz quem ele é. Isso daí não é isso ainda. Porque Jesus não olha. As pessoas podem enganar todas as pessoas. Mas como enganarão a Deus?
Deus não se deixa levar pela aparência. Para Deus, todos precisamos dele. Não há ninguém melhor nem pior. Ninguém merece morrer diante de Deus. Só quem pode tirar a vida de alguém chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Jesus disse a Pedro que quem com ferro fere, com ferro será ferido. Na lei, aqui para a raça humana utilizamos a frase a lei do retorno, que nada mais é do que o que Jesus falou, a lei da semeadura. Aquilo que o homem planta, o homem vai colher. Então, ninguém tem direito de matar a ninguém. Ninguém na face da terra. Isso só Jesus Cristo. Todo aquele que mata alguém ou faz coisa dessa natureza, se não pedir perdão rapidamente, se ele morrer sem pedir perdão, ele vai para o inferno. Qualquer um que mata, ou qualquer alguém que mata outro, e não interessa a profissão dele, se ele matou alguém e ele não pedir perdão a Deus, ele vai para o inferno, porque ninguém tem o direito de matar a ninguém. Aí alguém pode dizer para mim, mas Juraci, mas é a profissão do cara. Olha, Jesus disse o seguinte, eu gosto de seguir o que ensina a Bíblia. Se você não crê na Bíblia, isso é um problema seu. Mas eu gosto de seguir na Bíblia. Jesus disse assim, se teu olho direito te escandalizar, arranca e lança fora. É melhor que entre com o olho no céu do que ser lançado fora com os dois. E assim Jesus falou de quase todos os membros do corpo. O que é que Jesus está dizendo? Nada pode estar acima da posição de agradar ao seu Criador. Daniel no Egito. Uma coisa linda no Daniel no Egito, se eu não me engano é 1:8, é 2:8, lá do livro de Daniel no Egito. Por que será que Daniel foi tão vitorioso, perpassando por 3 impérios? A resposta é simples. Daniel 1:8. A Bíblia diz no livro de Daniel, no capítulo 1, versículo 8, que Daniel assentou no seu coração não se contaminar. Tem muita gente utilizando a Bíblia como amuleto, utilizando a Bíblia para se esconder atrás da Bíblia. Mas são verdadeiros assassinos frios e calculistas. E se não se arrepender, vão para o inferno. São torturadores. A vitória de Daniel foi porque a Bíblia diz que Daniel assentou no seu coração não se contaminar. E aquele homem, você observa que Jesus não perguntou para aquele homem que estava na cruz, ele não cometera pouca coisa. Por que não cometera pouca coisa? Porque a Bíblia diz, a história de Israel diz que a morte de cruz era o pior castigo para alguém. Porque não era uma morte de uma vez. Era uma morte que a pessoa ficava agonizante. Numa temperatura de quase 50 graus, de sol causticante, pendurado numa cruz. Até às 18 horas. E se chegasse perto das 18 horas, os soldados iriam visitá-los. Porque não poderia dormir vivo ali. E se chegasse aquele crucificado ainda estivesse vivo, ele era quebrado as 2 pernas, antecipando assim a morte. Para que às 18 horas estava tudo assim. E ali estava Jesus, pelos meus pecados, pelos seus pecados. Jesus não perguntou àquele homem o que foi que você fez. Mas quando ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando entraram no teu reino. Jesus inaugurou o paraíso com uma pessoa para aquela sociedade elite de Israel. Era um lixo, não era um lixo coisa nenhuma, era uma criatura de Deus sedenta. Talvez aquela pessoa que você acha que não tem mais jeito. Não tem jeito para você porque você não tem amor. Não tem jeito para você porque você já não tem mais esperança em Cristo Jesus. Para Jesus tudo tem jeito. Cuidado, porque o mal que você deseja para os outros, ele chegará a você. Você está plantando
uma semente que não poderá fugir da colheita. É assim que a Bíblia ensina. Jesus disse que tudo que o homem, Paulo diz que tudo que o homem fizer por meio do corpo, seja bem ou mal, um dia ele prestará conta a Deus. E como eu digo, diante da lei nós temos belíssimos advogados que conseguem subterfúgios, que conseguem de uma desenvoltura tão tremenda, que consegue convencer o juiz de uma coisa que não é. Só que diante de Deus, ninguém convence Jesus. Jesus sabe de todas as coisas, sabe a intenção, sabe a maldade que já foi direto para fazer aquilo. O que sai na mídia, seja ela televisiva ou radiofônica, ou seja ela escrita, o que sai na mídia pouco interessa para Jesus. Porque Jesus sabe de tudo. Jesus não precisa que ninguém informe de nada. Ele conhece as intenções, conhece tudo. Então pense um pouco. Pense um pouco na vida. Tudo que eu plantar, que você plantar, uma hora certamente iremos colher tudo isso. Como é que anda a nossa vida? Jesus não se deixa enganar. Jesus não perguntou. Talvez o povo de Israel ficara horrorizado quando Jesus disse para aquele malfeitor na cruz, aquele ladrão, não sei o que ele tinha feito. A Bíblia não descreve os seus feitos. Mas talvez o povo ficara horrorizado quando Jesus disse para ele: hoje estarás comigo no paraíso. Aquela pessoa que para a sociedade não tinha nenhum valor. Foi tão valioso na história, foi tão indescritível, que ele inaugurou o paraíso nos céus com ele, no terceiro céu, porque até então era na terra. Cuidado. Aquela pessoa que para você parece não ter mais jeito, aquela pessoa que para você é um caso perdido, para Jesus ela pode ser uma joia preciosa, até mesmo mais precioso do que você. Então não subestime as pessoas. Lembre-se que você está vendo apenas uma carcaça cobrindo o esqueleto humano. Mas por dentro de cada indivíduo existe uma alma clamando por justiça. Então você não é melhor do que ninguém. Pense nisso. E que um dia você irá prestar conta a Deus por tudo o que você fez. Eu irei prestar conta a Deus por tudo o que você fez. Lembre-se, você não é melhor do que ninguém para desejar a morte de alguém. Lembre-se, todo aquele que mata o seu semelhante, se não pedir perdão a tempo, vai para o inferno. Foi Jesus que disse. Se as pessoas gostarem, foi Jesus que disse. E se não gostarem, foi Jesus que disse do mesmo jeito. Se a tua profissão te afasta de Deus, troca de profissão. Se agarra com Jesus, porque Ele é melhor.